A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 4 das lições bíblicas adultos, que tem como título Como se conduzir na caminhada. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E na lição de hoje, lição de número 4, comentaremos a lição que tem como título Como se conduzir na caminhada. O texto áureo encontra-se em Colossenses, capítulo 4, versículo 5. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Verdade prática. A jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, no contexto de oposição à nossa maneira de viver. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, capítulo 5, dos versículos 15 ao versículo de número 17. Então vamos iniciar a nossa lição de número 4. Como se conduzir na caminhada. Então, meus amados irmãos, hoje nós estaremos iniciando a lição 4. E se os irmãos perceberem, da lição 4 até a lição de número 10, nós estaremos comentando um pouco sobre vida cristã. Observe que a lição 1 e a lição 2 nós focamos um pouco mais falando sobre a salvação. A lição passada que falamos sobre o céu, lição maravilhosa, foi uma lição escatológica, doutrina das últimas coisas, dos últimos dias. E da lição 4, a lição de número 10, agora nós iremos falar da vida cristã. E hoje estaremos começando a falar como se conduzir nesta caminhada. Então, meus amados irmãos, nesta lição nós vamos ver que nesta condução que nós estamos seguindo nessa jornada, isso não é algo emotivo, mas ela envolve renúncia, como nós falamos nas primeiras lições. E essa renúncia é constante, é um aprendizado constante e uma decisão séria que tem que se tomar. Pois esse é o preço de quem escolhe viver na caminhada de fé com Cristo. Então, eu tenho que entender que devo renunciar, porque Cristo falou sobre isso. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, dentro deste contexto, nada melhor do que termos um manual que nos instrua a seguir este caminho, que nos instrua a saber os passos que nós vamos dar, ou seja, o caminho a ser trilhado. E este caminho a ser trilhado nos mostrado através das Sagradas Escrituras, ou seja, a Bíblia Sagrada é o nosso manual para que essa condução aconteça de forma tranquila, tendo a certeza absoluta que um dia galgaremos de estar com Cristo no céu. E é este o objetivo desta lição, é como nós devemos nos conduzir nesta caminhada. Por quê? Porque nós já iniciamos a nossa caminhada. Nós já fizemos a escolha de qual porta entrar e de qual caminho trilhar. Agora nós estamos à beira deste caminho, caminhando neste caminho rumo a um destino. E esse destino é o céu, lição que falamos na aula passada. Então, nessa nossa trajetória, nós temos um padrão nesta caminhada, um padrão de conduta a ser seguido justamente nesta caminhada. Então, meus amados irmãos, e quando nós nos referimos a padrão, nós estamos falando da pessoa que se porta de maneira que se conduz e se vive. É a maneira como eu me conduzo, é a maneira como eu vivo, ou seja, é o padrão ao qual eu estou vivendo, a forma de que eu vivo. Então, por padrão, nós entendemos isso, porque esse primeiro tópico aqui vai falar justamente sobre o padrão
de conduta. Então, fazendo uma introdução do tópico, nós já chegamos a esta conclusão, que por padrão, nós entendemos que se refere à forma como a pessoa se porta. É a maneira como ela se conduz e vive. Então, para ter um viver que corresponda ao querer de Deus, basta seguirmos o padrão que foi estabelecido por Deus. E o modelo adequado é Cristo. Então, se nós vivermos segundo os princípios divinos, meu irmão, a viagem terá um final maravilhoso, não só um final, mas um início. Terá um meio e um fim maravilhoso, porque estamos seguindo os passos de Cristo. Então, os passos que nós também temos que dar justamente para este padrão de conduta na caminhada, na nossa caminhada cristã, é que nós devemos priorizar o nosso relacionamento com Cristo. E isso acontece também por meio da oração. Isso acontece por meio também, meu irmão, da expressão dos valores cristãos que são evidenciados na nossa vida através do amor ao próximo, o ato de perdoar, de ser justo, de fugir do pecado. Então, meu irmão, nesta caminhada, a nossa forma de condução, ela segue um padrão certo nessa jornada, porque dentro de nós atua o Espírito Santo e ele é que nos conduz sempre na verdade. Então, o primeiro subtópico deste tópico vai falar sobre Jesus como nosso padrão de conduta. E não existe, meu irmão, neste mundo nenhum livro que deixe o homem perfeito para Deus, conforme o seu padrão divino. Só a Bíblia Sagrada. No entanto, o cristão não pode apenas lê-la, não pode apenas estudá-la, mas deve seguir seus princípios, colocando-os em prática. Por quê? Porque ali está o manual que foi estabelecido por Deus para que o homem tivesse um guia. Então, Deus deixou a palavra escrita e inspirada por Ele para que nós possamos nos conduzir de forma que venha agradá-lo. E também nos concedeu Cristo. Cristo é o modelo, é o padrão de conduta a ser seguido por qualquer cristão, porque Cristo, ele fez justamente aquilo que foi estabelecido pelo Pai, ou seja, Cristo fez a vontade de Deus em todas as ocasiões. Cristo nos deu o exemplo. Cristo é o exemplo a ser seguido. Por isso, Paulo fala sobre isso, que sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, eu imito a Cristo. Vocês também devem imitar a Cristo na forma de proceder, na forma de viver. Ou seja, é o padrão que foi estabelecido. Então, o padrão de conduta que o crente deve se espelhar, deve olhar, é justamente Cristo. E aquilo que está preconizado na palavra, porque aquilo que está na palavra foi o que Cristo falou, principalmente nos evangelhos. Está lá a forma como ele nos mostra o seu alto padrão moral e ético, principalmente quando ele fala ali o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Mostra ali estudos, condutas, práticas que de fato refletem o verdadeiro sentido da lei para que o homem não saia do caminho correto. Cristo é o padrão a ser seguido. Cristo é o nosso padrão de conduta. O subtópico 2, o autor vai falar sobre fazendo a vontade de Deus. No Novo Testamento, nós temos a recomendação certa de como é possível agradar a Deus. Observe que o autor aos Hebreus, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele deixa claro que primeiramente é preciso fé. Aquele que se aproxima de Deus, ele precisa ter fé. Então, para que eu possa fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai, eu tenho que ter fé. Fé naquele que fez tudo por cada um de nós. Então, quem deseja agradar a Deus, precisa obedecer a sua palavra.
E só obedece aquele que tem fé, aquele que acredita naquela causa a qual ele agora está abraçado, a causa agora a qual ele milita, a causa a qual ele está fazendo tudo para agradar aquele a quem o alistou, que no caso é Deus, porque aqueles que obedecem às normas divinas expressam duas verdades. A primeira verdade é o amor e o segundo é a plena comunhão com Ele. Se eu obedeço, se eu sigo a Deus e busco sempre fazer a sua vontade, é porque eu tenho amor por Deus. Eu zelo por Deus. E quando eu faço isso é porque eu quero ter comunhão com Deus. Então, nós temos que ter a motivação certa para agradar a Deus. E essa motivação certa é procurar viver e obedecer a sua palavra. É por meio da palavra que nós temos a consciência de que Ele é o grande Criador de todas as coisas, que Ele é Pai amoroso, que Ele é bondoso, que Ele é a fonte de toda sorte de bênçãos. Aquele que tem o melhor plano para a nossa vida, nós temos a certeza disso, que é Deus. E qual é o melhor plano para a nossa vida? É a nossa salvação. E isso tudo foi feito e conseguido por Deus. Não é mérito de nós, não é mérito nosso, não é mérito dos nossos esforços, mas mérito exclusivamente de Deus, porque foi Ele que fez tudo por nós, para cada um de nós, para que nós venhamos a ter o pleno conhecimento da verdade. E o terceiro e último subtópico vai falar sobre uma vida cristã bem-sucedida. Observe que na vida espiritual o sucesso não quer dizer ausência de lutas, de provas, batalhas, desafios. Pelo contrário, somos advertidos pelos ensinos de Cristo e dos apóstolos que neste mundo sofreremos lutas, que neste mundo sofreremos tribulações, mas, todavia, o que faz com que o cristão siga olhando para frente sem nada temer é justamente a confiança em Deus, a confiança nas promessas de Deus, especialmente na sua obra que ele executou lá no Calvário, pela sua morte, pela sua ressurreição. Então, meu irmão, além da certeza da salvação, vivendo neste mundo, o cristão conta com a presença gloriosa do Espírito Santo em sua vida. E é por meio dele que nós recebemos poder para viver uma vida santa, para viver uma vida dando testemunho autêntico de Cristo, porque ele está habitando agora em cada um de nós. E o Espírito Santo habitando em cada um de nós é a garantia de que alcançaremos o sucesso da vida espiritual, que é a salvação das nossas vidas e estar para sempre com o Senhor. Eu tenho que entender isso. A vida bem-sucedida, ela pode até trazer prazer para as coisas deste mundo, mas este mundo irá passar. Por isso Jesus, quando estava mostrando ali para aqueles público ao qual ele estava falando, ele fala que do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque ele estava falando de um homem que tinha muitos bens, muitos recursos e não tinha como guardar tudo aquilo que ele produzia. Então ele criou vários outros depósitos, criou vários outros armazéns. E ele disse para si mesmo: agora eu não tenho mais nada em falta. Agora eu vou sentar, deitar, gozar, regozijar, viver a minha vida, porque o que eu tenho dá para eu viver e deixar para os meus filhos. Mas Jesus fala, isso é um louco, porque ele não sabe que hoje iriam pedir a alma dele. Hoje, Jesus está dizendo, hoje chegou o tempo determinado por Deus da sua vida ter um fim, ou seja, ia terminar a vida dele ali, ia morrer sem salvação. Jesus fala, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, meu amado irmão, meu amado ouvinte, a vida bem-sucedida, ela não traz salvação. A vida bem-sucedida não é reflexo de que Deus está com você ou que Deus está comigo, não. A vida bem-sucedida é a vida cristã com Cristo, sabendo que estar com Cristo não me isenta de sofrer batalhas, lutas, desafios,
mas eu tenho a certeza e a plena convicção de que Cristo está comigo, está passando comigo e um dia alcançaremos o céu de glória. E Paulo fala sobre isso. Ele assegura que tudo que enfrentamos no tempo presente não é para ser comparado com o peso da glória que iremos receber na eternidade. Romanos capítulo 8, versículo 18. Então isso tem que ficar claro para nosso entendimento. Uma vida cristã bem-sucedida é uma vida com Cristo. O segundo tópico da lição vai falar sobre fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Observe que nesta lição nós estamos fazendo uma introdução também dos tópicos da lição. Então, a introdução deste tópico, vamos falar sobre prudência e sabedoria, que são consideradas virtudes fundamentais para o cristão se conduzir bem nessa sua jornada para o céu. Então, a prudência é a capacidade que uma pessoa possui de tomar decisões de modo prudente, de modo ponderado, ou seja, uma pessoa que já avaliando as consequências das ações antes mesmo de elas acontecerem, isso é, de agir, ou seja, antes da pessoa agir, ela já vislumbra as consequências da sua ação, ou seja, ele está sendo prudente, ele está ponderando para não agir, não se precipitar. E por meio da prudência, nós evitamos comportamentos que possam causar escândalo, reações impulsivas, imprudentes, causando males a outro. Já com relação à sabedoria, na definição bíblica e teológica, ela é compreendida como uma qualidade que inclui bom senso, que inclui atitudes, que inclui ações corretas. E Salomão, falando sobre sabedoria, ele nos mostra que a sabedoria vem para quem tem um temor a Deus. Então, a sabedoria que nós estamos falando é aquela que é advinda de Deus, advinda de Deus, porque a palavra fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a sabedoria de viver, de saber lidar, de saber conduzir-se no mundo, é inerente ao cristão. O mundo lá fora talvez seja até inteligente, que inteligência é diferente de sabedoria. Inteligência eu consigo ela sentada num banco de uma faculdade, de uma escola, de um curso. Eu adquiro a inteligência, mas a sabedoria é a prática de se conduzir bem no mundo. Então, o crente, ele, por natureza, ele sabe se conduzir bem no mundo, porque ele tem sabedoria que não vem de nada deste mundo, mas que vem de Deus. É a sabedoria que Deus dá para que ele saiba se conduzir no meio deste mundo tenebroso e brilhando como um astro. O primeiro subtópico vai falar sobre o que é prudência. E a prudência ela pode ser descrita e vista na vida de um servo de Deus quando ele busca em tudo a vontade do Senhor, para que jamais venha agir precipitadamente. Os que vivem dominados pela prudência, eles terão decisões certeiras, eles terão decisões éticas, decisões morais, eles nunca falarão palavras que poderão ferir os outros, pois não agem no calor da emoção e sempre pensam antes de falar, visto que eles estão alicerçados, que nós estamos, porque nós estamos falando de nós estamos alicerçados na palavra de Deus. A pessoa que tem prudência, ela jamais terão relacionamentos conflituosos, pois saberão escolher as pessoas certas com quem deve andar e não deixarão se influenciar por pessoas de comportamentos e atitudes maléficas. Então, quem tem a prudência não tem arrogância e nem autoconfiança em si próprio, pois ele está consciente de que é de Deus que vem a sua orientação certa para tudo nesta vida. Então, prudência, meu irmão, é justamente a capacidade de uma pessoa ter de tomar decisões de modo prudente e ponderado, avaliando as consequências das ações antes mesmo de elas acontecerem, isto é, antes mesmo da pessoa agir. O segundo subtópico vai falar sobre não andeis como nécio. Nécio é aquele indivíduo insensato, ou seja, é o ignorante, é o tolo,
E a Bíblia fala que o cristão nunca deve agir como tolo, nunca deve agir como nécio. Portanto, esse comportamento ele mostra que em sua vida o evangelho ainda não penetrou, porque uma pessoa nécia, um tolo, o evangelho ainda não penetrou, não criou raízes, ou seja, é uma pessoa que precisa ser liberta pelo poder do evangelho de Cristo. E quando acontece isso, ele se torna uma nova criatura, ele vai entrar na caminhada. E há pessoas que entram na caminhada e depois começam a ficar para trás, ou seja, agora estão como nécios, como tolo, mas precisam de um auxílio, e muitas vezes esse auxílio é uma palavra de exortação, uma palavra de consolo, uma palavra de fortalecimento, para que aquela pessoa entenda e compreenda que o caminho que ela está trilhando é um caminho de nécio, é um caminho de tolo, é um caminho de imprudente, para que venha e volte a caminhar, a trilhar o caminho que foi pavimentado por Cristo. E este caminho, meu irmão, ele não mudou, ele não passou por reforma, ele não passou por ajuste, é o mesmo caminho, e esse caminho que leva à salvação eterna é Cristo. O terceiro tópico, subtópico, vai falar sobre andeis como sábios. Então, em contraposição ao que nós falamos no tópico anterior, que é para não andar como nécio, se é para não andar como nécio, então eu devo andar como sábios, sábio. E na prática, o andar do cristão se revela por meio de um viver que obedece à palavra. Quando nós falamos por andar, estamos falando de modo figurativo, ou seja, é a maneira de se conduzir, é o padrão que eu tenho nesta caminhada cristã ao lado de Cristo. Então, meu irmão, na prática, o andar do cristão ele se revela por meio desse viver. De quê? De obedecer a palavra, no amor que ele tem para com o próximo, na busca dele pela sua santificação, pois sem ela, a Bíblia fala, ninguém verá a Deus, na humildade, quando coloca os outros como prioridades e não ele mesmo, no coração aberto que tem para perdoar, sem qualquer resquício de mágoas, no tratar com compaixão e agir com justiça, na preservação da comunhão entre os irmãos, sem jamais querer divisão no corpo de Cristo, na doutrina e na batalha para preservar a unidade no Espírito. Então, isso é andar como sábio. E Salomão fala sobre isso, que o cristão é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, a cada dia o cristão vai crescendo, a cada dia o cristão vai prosseguindo para ser mais parecido com Cristo, refletindo o seu caráter. O terceiro tópico da lição fala sobre vencendo os dias maus. Neste ponto aqui, meu irmão, nós vamos ver que a cada momento em que o cristão vai folheando as páginas das Sagradas Escrituras, prontamente ele se depara com exortações e recomendações para vencer os dias maus. E é justamente dentro dessa perspectiva que o autor vai seguir. Então, o primeiro subtópico da lição é falar sobre remindo o tempo. Um cristão que realmente reme o tempo, ele pode ser descrito como um bom mordomo de Deus. E como bom mordomo, meu irmão, nós estamos falando aqui daquilo que fazemos com as coisas, com o que Deus nos confiou. E uma dessas coisas que Deus nos confiou para sermos mordomos, ou seja, sabermos administrar, porque o que é mordomo? É a pessoa que é encarregada da administração de uma casa, ou seja, administrador. É a pessoa que gerencia aquilo que está ali incumbido, ou seja, Deus nos concedeu várias coisas e nós somos mordomos de Deus. E neste ponto aqui que nós estamos falando sobre aquilo que Deus nos concedeu, nós estamos falando do tempo que Deus nos concede, porque o Senhor deu um tempo para cada um de nós. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. E este tempo, Deus também nos concedeu tempo. E tempo, como nós estamos falando aqui, é do nosso tempo gasto. Com que nós estamos gastando o nosso tempo? O autor aqui está nos alertando a fazermos o bom uso do nosso tempo. Eu tenho que saber remir o tempo. Remir o tempo é isto. É viver consciente do meu chamado. É viver procurando agradar a Deus.
pois nem sempre nosso tempo e as nossas conversas são gastos em coisas que promovem nosso crescimento na fé. Este ponto da lição está nos trazendo à memória a reflexão desta questão, que eu devo gastar o meu tempo, eu devo usar o meu tempo naquilo que venha agradar, naquilo que venha trazer honra e glória para Deus. Isso é remir o tempo. Eu devo me ajuntar para melhor e não para pior. Nós falamos no trimestre passado, quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, e ele fala sobre isso, que vocês estão se juntando para pior e não para melhor, ou seja, está usando o tempo de maneira incorreta, está usando o tempo de maneira inadequada. Por quê? Porque está dentro do templo, mas está fazendo da forma errada, ou seja, está se juntando para pior e não para melhor. O segundo subtópico vai falar sobre remindo o tempo e a volta do Senhor. Neste ponto, o autor vai falar justamente sobre esse aspecto que os cristãos primitivos tinham, de quando se falava de remir o tempo, ele entendia, e é o que nós também entendemos hoje, que é estarmos de forma adequada, fazendo a coisa da maneira correta e entendendo que Cristo pode voltar a qualquer momento, ou seja, é a iminência da volta de Cristo. Então, o crente, ele é avisado, ele é incentivado a procurar sabiamente aproveitar todas essas oportunidades, ou seja, eu tenho que estar preparado, não é para eu me preparar, eu tenho que estar preparado espiritualmente, tanto no meu corpo, alma e espírito, para a volta de Cristo, entendendo que Cristo pode voltar a qualquer momento. Então, remir no tempo e a volta de Cristo está trazendo essa perspectiva que Cristo pode voltar a qualquer momento. Então, se Cristo pode voltar a qualquer momento, eu não posso perder tempo com coisas banais, com coisas supérfluas. Eu tenho que usar o tempo que Deus me deu, me concedeu, para fazer a vontade dele. E a vontade dele é feita na nossa vida, para que as pessoas vejam e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Então, isso é remir o tempo, entendendo a volta do Senhor. E encerrando a lição, o autor fala no terceiro subtópico: os dias são maus. Na Bíblia Sagrada, nós encontramos várias expressões, como o diabo é o Deus desse século. João diz que o mundo jaz no maligno. E Paulo aconselha a cada cristão que eles não devem se amoldar à cultura em conformidade com este mundo. Então, Paulo está descrevendo muito bem esses dias maus, quando fala que Cristo foi quem se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar, isto é, para nos arrancar, para nos tirar deste mundo perverso, conforme Gálatas capítulo 1, versículo de número 4. Então, dias maus está remetendo à nossa era, meu irmão. Porque Paulo, quando fala sobre isso a Timóteo, ele também fala que nos últimos tempos viriam dias trabalhosos. Esses dias trabalhosos são esses dias maus, esses dias que a igreja, o crente, o cristão, ele é confrontado quase diuturnamente pelas investidas do maligno, porque o maligno ele usa pessoas influentes na sociedade para tentar minar a minha e a sua fé. Então, meu irmão, os dias maus, eles sempre foram enfrentados pela igreja de Cristo. Mas cada cristão ele deve estar consciente de que os dias maus irão se intensificar cada vez mais, se opondo em tudo contra Deus, se opondo em tudo contra os planos de Deus, se opondo em tudo contra o povo de Deus. Esse comportamento é o que Paulo descreveu como a batalha espiritual. O crente em Cristo Jesus, ele está em uma batalha espiritual. E Paulo fala que as armas da nossa milícia elas não são carnais, mas elas são espirituais. Então, na nossa caminhada, nós temos que estar bem aparelhados para ter como enfrentar o inimigo e termos como nos defender das astutas ciladas do inimigo. Então, nós reconhecemos que estamos enfrentando os dias maus. Porém, a igreja ela não entra em crise de desespero, como muitas pessoas aí fazem. Não entra em crise de medo.
pois é consciente de que já foi tirada do poder do maligno. Então, o crente em Cristo, ele pode ficar atribulado? Pode, mas não angustiado. Ele pode ficar perplexo? Ele pode, mas não desanimado. Ele pode ser perseguido? Ele é perseguido e pode ser perseguido, mas não desamparado. Ele até fica abatido, mas não destruído. Pois a Bíblia nos mostra que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E concluindo esta lição, nós falaremos que para nos conduzirmos na jornada para o céu com sucesso, precisamos viver em prudência e sabedoria, mediante o ensino das Escrituras Sagradas, acrescentando a fé em Jesus sem tirar o olhar dele, orando constantemente, sendo guiados pelo Espírito Santo, tendo o pensamento sempre voltado para as coisas de cima, vivendo na igreja, desenvolvendo comunhão uns com os outros, incentivando e promovendo a fé dos salvos. Agindo assim, meu irmão, chegaremos lá, pois a Canaã celestial é logo ali. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.